Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos na oitava da Páscoa. O perfume do Senhor ressuscitado passeia pelas nossas celebrações, pela nossa vida renovada no Espírito do Senhor. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fazei crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam professando a fé. Amém. Mateus capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As mulheres cumprem a missão recebida do anjo. O medo foi substituído pela alegria, que supera o próprio medo e caracteriza o sentimento pascal. O temor de Deus ilumina Mateus 28, dá alegria conforme o coração em que habita. As mulheres entenderam a mensagem do anjo. Esta revelação as envia em uma missão. Devem transmitir a palavra de vida que já as enche de alegria. Deram admirável exemplo de fidelidade, dedicação, amor a Cristo, tanto na vida pública como na sua paixão. Agora são recompensadas por Jesus, com um gesto particular de atenção e predileção. Seu comportamento resume a atitude do verdadeiro fiel diante de Cristo. O próprio Jesus vem ao seu encontro e lhes dá a tarefa de serem as apóstolas dos apóstolos e de anunciai a meus irmãos. Elas são enviadas pelo ressuscitado e compreenderam, pelo menos confusamente, o significado da Páscoa, enquanto os guardas vão relatar o que aconteceu aos sumos sacerdotes, mas ignoram o seu significado. Este anúncio trazido pelos guardas aos líderes do povo de Israel é o sinal de Jonas, que Jesus lhes havia prometido, lá em Mateus capítulo 12. Os sumos sacerdotes fazem um conselho com os anciãos que se aconselha estranhamente ao que precedeu a paixão, Mateus 26. Aqui também o dinheiro reaparece. Assim como a morte de Cristo foi avaliada em dinheiro, também foi a sua ressurreição. A mensagem cristã que as mulheres comunicam opõe uma antimensagem
que os soldados são responsáveis por transmitir. A mensagem cristã da ressurreição é uma mentira encenada pelos discípulos com o roubo do cadáver. Esta foi a história contada pelos soldados. Mas as testemunhas que estão dormindo no momento do fato não têm valor. Os guardas espalharam esta lição, aprendida rapidamente, bem paga pelos mestres dos judeus. Assim, a morte e a ressurreição de Cristo continuam a ser até hoje a questão crucial da história, a partir da qual todos os homens de todos os tempos devem fazer uma escolha livre e decisiva. Santa Madalena de Canossa exclamava o seguinte: façam conhecer a Jesus Cristo. Ela nasceu em Verona no dia 1º de março de 1774, de família nobre e rica, terceira de 6 irmãos. Com apenas 5 anos, ficou órfã de pai. 2 anos depois, foi abandonada pela mãe, que recasou com o marquês Zenete de Mantua. A educação de Madalena de Canossa e de seus 4 irmãos foi confiada nos anos seguintes a uma governanta francesa, bastante severa, que, não compreendendo o caráter da menina, a tratava com excessiva dureza. Aos 15 anos, Madalena foi acometida por uma febre misteriosa, como também por uma dor meio esquisita, violentíssima e uma grave forma de varíola. Essas doenças causaram-lhe asma crônica e uma dolorosa contração dos braços, que pioraram com o passar dos anos. Durante a convalescença, desabrochou nela a vocação religiosa e o desejo de entrar para o convento. Porém, não conseguia deixar o pensamento dos pobres e necessitados que frequentavam o átrio do palácio paterno. Ela sustentava-os de muitas maneiras. Aos 17 anos, seu confessor, o carmelita Estevão do Sagrado Coração, aconselhou-a a fazer um período de experiência no mosteiro de Santa Teresa, em Verona, e depois naquele das Carmelitas Descalças. Após alguns meses, as 2 experiências foram-se concluídas com sua volta para casa, por não ser idônea à vida claustral. Porém, a priora do convento de Verona lhe escreveu: Deus manifestou com clareza a sua não idoneidade para a vida de religiosa descalça. Porém, isso não quer dizer que a recusa como esposa. Então a priora propôs-lhe outro diretor espiritual, Padre Luiz Ribeira, que a exortou a prestar um serviço de caridade na sua família e no mundo. Em 1799, Madalena de Canossa recolheu da rua 2 jovens abandonadas e as colocou provisoriamente em um apartamento no bairro mal afamado de São Zeno. Em 1804, hospedou em seu palácio Napoleão Bonaparte, de passagem por Verona. Napoleão teve a oportunidade de conhecer e admirar Madalena de Canossa e seu zelo apostólico, por isso lhe ofereceu um mosteiro abandonado das Agostinianas. Assim nasceu o primeiro Instituto das Filhas da Caridade, aprovado em 1816 pelo Papa Pio VII. Ali, Madalena deu catecismo e assistência aos enfermos, mas, sobretudo, instituiu escolas para educação e formação de moças. Muitas jovens foram atraídas pelo carisma de Madalena e das suas co-irmãs. Com o passar do tempo, surgiram novos institutos em Veneza, Milão, Bérgamo e Trento. Na congregação, era rejeitada toda forma de tristeza ou melancolia. A fundadora aconselhava, mais que um rigor excessivo, um sereno abandono à vontade de Deus. No Instituto de Bérgamo, Madalena fundou o primeiro centro para professoras camponesas e, a seguir, a Ordem Terceira das Filhas da Caridade, aberto também às mulheres casadas ou viúvas, que se dedicavam, sobretudo, à formação das enfermeiras e professoras. O amor do crucificado ressuscitado arde no coração de Madalena de Canossa, que, com as companheiras, torna-se testemunha do mesmo amor em 5 âmbitos específicos: a escola, a caridade para a promoção integral da pessoa, a catequese,
a todas as categorias, privilegiando as distantes, a assistência voltada principalmente aos enfermos dos hospitais, os seminários residenciais para formar jovens professoras de áreas rurais e preciosas colaboradoras dos párocos nas atividades pastorais, cursos de exercícios espirituais anuais para as damas da alta nobreza, com o objetivo de incentivá-las espiritualmente e envolvê-las nas várias obras caritativas. Nos últimos anos de sua existência, Madalena de Canossa começou a ter frequentes crises de asma e fortes dores nas pernas e nos braços. Na rude cela do seu convento não havia nem um genuflexório. Para rezar, dizia, eram suficientes os degraus diante da janela. Em 10 de abril de 1835, pediu às suas cormãs para segurá-la em pé, a fim de rezar as 3 Ave-Marias à Nossa Senhora das Dores, a qual tinha uma devoção toda especial. Na terceira Ave-Maria, eles narram, elevou os braços ao céu e, com um grito de alegria e de mãos postas, reclinou a cabeça no ombro de uma co-irmã. Madalena Gabriela de Canossa foi beatificada em 1941 por Pio XII e, em 1988, canonizada por João Paulo II. Deus de amor e de bondade, que criastes o ser humano para a felicidade, ajudai-nos pela intercessão de Santa Madalena de Canossa a descobrir que a nossa alegria só é completa quando repartimos nosso tempo e nossos bens com aqueles que nada têm. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente semana pascal para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.